Olá, amigos da Associação Espírita Caridade. Meu nome é Vanessa Emídio e eu sou trabalhadora do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, da cidade de Itajubá, no sul de Minas Gerais. Eu fui convidada pela Associação Espírita para estar aqui hoje trabalhando um pouquinho de doutrina espírita com vocês. Eu gostaria de agradecer muito, né, poder estar aqui, poder falar e levar o espiritismo através das fronteiras, né, do nosso país. É muito bonito a gente ver esse movimento acontecendo e eu me sinto honrada, né, de poder estar aqui hoje conversando com vocês. Então, hoje nós vamos trabalhar o tema A Caminhada do Espírito. E na verdade, né, esse tema, ele está lá no Livro dos Espíritos com o título de Transmigrações Progressivas. Mas esse conjuntinho, né, de palavras é muito complicado e seria um título, né, que talvez não chamaria atenção. Mas Livro dos Espíritos também é simples e a gente pode trabalhar ele de maneira a ter um impacto, né, na nossa vida cotidiana. Então, vamos conversar sobre esse nome primeiro, transmigrações progressiva. A palavra transmigração, ela significa passar de um lugar para o outro. E progressivo é algo que avança ou se desenvolve de modo gradual. Então, seria, né, essa caminhada do espírito, a nossa evolução, que é nós passando, né, de um estado para o outro, de maneira gradual, né, progressiva. E para a gente começar a pensar sobre essa caminhada, a gente precisa voltar na nossa essência, né? Numa pergunta que é muito pertinente e muito importante, né? Quem é você? Quem é você que está me assistindo agora? Eu sou Vanessa, né? Falei para vocês no começo, trabalhadora do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, sou mãe, sou professora. Tudo bem. Talvez quando eu perguntei, né, quem é você, todos vocês tenham pensado dessa mesma maneira que eu descrevi. A profissão, a família, o meio religioso em que está inserido, né, as coisas que gosta de fazer, as coisas que gosta de assistir na TV, né? Mas e quando a gente se despe de tudo isso? Né? Quando eu tiro a Vanessa que trabalha no centro, eu tiro a Vanessa mãe, eu tiro a Vanessa professora, eu tiro a Vanessa esposa, quem sobrou? Né? Quem sobra quando a gente tira todos esses, vamos dizer assim, esses apetrechos do mundo físico? Tudo isso que nos é dado como qualidades ou características no momento em que a gente está encarnado. Porque quando a gente desencarnar, a gente não tem mais nada disso, né? Quando eu desencarnar, eu não vou levar, por mais que eu tenha amor, eu não vou levar a minha família, eu não vou levar o meu trabalho no centro, eu não vou levar o meu emprego. Então, que a gente comece com essa pergunta, né? Quem é você? Despido de todas essas características do mundo material. Vamos pensar. E aí, gente, Kardec também teve essa dúvida. Ele também começou a pensar sobre essas questões da existência, né? De quem somos nós. E na pergunta 189, ele pergunta para os espíritos: desde o princípio da sua formação, o espírito goza da plenitude das suas faculdades? Então, desde que nós somos criados, né? Nós temos ali todas as nossas faculdades, nós já nos desenvolvemos, né, por completo? E os espíritos respondem para ele: não, porque o espírito como homem também tem também a sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais do que uma existência instintiva, através dos seus instintos, possuindo apenas a consciência de si mesmos e dos seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. Então, é uma frase que a gente escuta bastante no movimento, sim, no movimento espírita, né? Fomos criados simples e ignorantes. E é isso, né, que os espíritos estão respondendo para Kardec, que desde o princípio a gente foi criado muito simples e ignorante, sem conhecimento nenhum. Então, a gente tem dois pontos aí, né? Muitas vezes a gente confunde instinto e razão.
O instinto, ele tem a ver com a reação praticamente orgânica do nosso corpo, né? Nós temos um histórico de formação biológica que faz com que o instinto seja muito forte em nós. Por exemplo, uma mãe que acaba de ter um filho, ela fica muito protetora. Muitas vezes ela não quer que ninguém chegue perto, ela quer que ela crie ali só para ela, né? Chorou de noite, você já acorda, você tá ali alerta. Por quê? É quase instintivo, né? A vontade de proteger aquela cria, de proteger, né? É aquele serzinho que tá sobre a sua responsabilidade, que era parte do seu próprio corpo, né? Antes de renascer. Isso é o instinto, né? Agora, a razão. A razão é quando a gente pega esse instinto, nessa sensação que eu senti de superproteção e eu começo a pensar sobre ela. Eu começo a pensar realmente se ela é necessária, se ela é válida, se eu não estou exagerando. Eu começo a medir, né, as coisas a partir desse instinto que veio. Então, essa é a diferença, né, do nosso desenvolvimento enquanto seres instintivos e enquanto seres racionais. Lá no livro A Agonia das Religiões, de Herculano Pires, ele tem uma fala muito interessante, que ele fala da interação social. Fala assim, ó, a interação social na recíproca das obrigações e das necessidades, na transformação dos instintos em sentimentos, irá pouco a pouco despertando para novas dimensões conscienciais. Então, é essa interação de nós, né, ainda rudimentares, com outros seres, que vai fazer com que a gente consiga ir despertando a nossa consciência e transformando esse instinto em sentimento, né, em razão. Então, é um processo, né, como o nosso tema. É uma transmigração progressiva, é uma evolução, né, um movimento que vai progressivamente caminhando. E daí a gente vê também, né, de acordo com a fala do Herculano, a necessidade da gente viver em sociedade. Nós não somos seres que foram feitos para viver isolados. Kardec tem, né, a lei de sociedade no Livro dos Espíritos, que fala dessa necessidade da gente viver em sociedade e da gente usar isso para se desenvolver, né, para a gente caminhar. Então, continuando, na pergunta 190, Kardec também pergunta para os espíritos assim, ó, qual é o estado da alma na sua primeira encarnação? E os espíritos respondem, o estado da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ela ensaia para a vida. Então, na primeira encarnação, né, é como se nós fôssemos uma criança, né? Claro que nós ainda somos, né? Se a gente for comparar a escala de evolução espiritual nossa com os espíritos puros, né, nós ainda somos crianças. Mas vamos pensar num bebezinho, né? Então, quando a gente está na nossa primeira encarnação, realmente a gente é um bebezinho, né? A nossa inteligência, ela desabrocha, ela começa a ensaiar para ser inteligência, ela começa ensaiando, no instinto mesmo, né? E vamos pensar, né? O que será que nos diferencia um espírito do outro, né? Na sua primeira encarnação? Será que os espíritos são formados de maneira diferente? Eles são criados, né, de substâncias diferentes? Eles são submetidos a leis diferentes? Né? Não. Deus cria todos nós da mesma maneira, né? Do mesmo jeito, simples e ignorantes, mas o que nos difere é somente, né, o lugar da caminhada em que nós estamos. As escolhas que nós fomos fazendo no caminho é o que vai nos diferir e nos levar para lugares diferentes da caminhada. Por isso é tão importante não julgar as pessoas. Por isso é tão importante quando eu vejo alguém fazendo algo que para mim já não é mais certo, já não cabe mais no meu mundo, né? Olhar para essa pessoa com olhares de compaixão, porque nós não sabemos se nós não estamos tendo o mesmo comportamento por falta de oportunidade ou porque já passamos por isso e já vencemos. Ou nós não, né, tivemos a oportunidade de viver isso ou já vencemos. Nós sabemos? Não, não sabemos. Então, só nos resta ter compaixão
e entender que essa pessoa também vai ser perfeita, assim como eu, você, um dia, né? Então vamos lá. Na pergunta 191, na 191A, o Allan Kardec pergunta para os espíritos se as paixões, né, que se observa nos espíritos, as vicissitudes, elas indicam desenvolvimento. E os espíritos respondem: desenvolvimento sim, mas não perfeição. São um sinal de atividade e de consciência própria, enquanto na alma primitiva a inteligência e a vida estão em estados de germe. Então, olha que interessante essa comparação de perfeição e desenvolvimento. Eles dizem assim, porque a gente pensa assim, tem paixões, não significa, isso não indica desenvolvimento. A espiritualidade, ela é muito desconstruída, né? A gente tem um problema, eu não gosto da palavra problema, mas vamos dizer assim, a gente tem um costume, vamos dizer costume, acho que fica melhor, de uma dificuldade muito grande de lidar com erro e acerto. Na verdade, a gente adora categorizar a vida em erro e acerto, né? Se não acertou, errou, né? Se não deu certo, deu errado. E aí a gente esquece que nem tudo é ferro e fogo. Na verdade, nada é a ferro e fogo. A lei divina está aí para nos mostrar que não é olho por olho, dente por dente. Então, essa comparação de perfeição e desenvolvimento, ela traz muito essa característica nossa como ser humano. A espiritualidade entende que está em desenvolvimento porque não importa se ele está errando ainda, né, entregue às paixões do mundo material. Ele está se desenvolvendo porque é através desses erros, dessa quantidade de erros, que ele vai construir os seus acertos. É através de errar, que ele vai começar a acertar. Né? E é uma coisa que a gente tem que trabalhar na nossa maneira de enxergar o mundo, de enxergar a vida. A gente tem uma ilusão de que a vida é acerto, de que a vida é um mar de rosas e que vai estar tudo lindo o tempo todo. E que o objetivo da minha vida é acertar. Lê do engano, né? Não é acertar que é o objetivo da nossa vida. O objetivo da nossa vida é errar, porque é errando que a gente aprende. Né? Pensa por exemplo, numa corrida de Fórmula 1. Né? O piloto que ganhou, a hora que ele ganhou a corrida, ele vai lá comemorar, ele quer, né, aproveitar com os familiares. Mas o piloto que perdeu, ou que chegou em segundo lugar, que chegou em terceiro, ele automaticamente já saiu daquele ali e ele voltou para os boxes e ele quer saber o que deu errado, o que ele fez errado, o que ele pode melhorar, né? Porque ele perdeu, porque ele, vamos dizer assim, entre aspas, porque eu não gosto muito da palavra erro, mas porque ele errou, né? Porque aquilo não deu certo. Então, o erro, ele nos move a crescer. E as paixões, por mais que elas sejam negativas, elas indicam desenvolvimento nesse espírito, porque ele está caminhando, porque ele está errando, e é errando que se aprende. E aí a gente precisa aceitar a nossa caminhada. É errando que a gente vai caminhar. Eu estava assistindo uma palestra essa semana de um psicólogo e ele falou de uma pesquisa que media a quantidade de erros médios, a média da quantidade de erro que uma pessoa tinha na sua vida. Aí ele classificou as pessoas como dois tipos: as pessoas normais, vamos dizer assim, pessoas comuns, que eram as pessoas que tinham uma vida normal, né? Viviam assim, vamos dizer assim, numa linha reta de equilíbrio. Não se destacavam, mas também não passavam necessidade. Essas pessoas, de cada 10 escolhas, 5 escolhas que elas faziam davam errado e 5 davam certo. Uma média de 50%. E aí eles foram pesquisando nas pessoas que se destacavam das outras, nas pessoas que inventavam grandes coisas, nos artistas que produziam grandes obras, grandes músicas, pessoas que eram cientistas, que eram pesquisadores de grandes descobertas. E aí eles perceberam que essas pessoas, ao contrário do que eles imaginavam, as pessoas que tinham, vamos dizer assim, mais sucesso, elas se sobressaíam às outras. De cada 10 escolhas, 8 davam errado. Então, olha que interessante.
Quanto mais você erra, mais a gente erra, quer dizer que mais eu estou tentando e mais eu estou movimentando essa energia voltada para o meu aprendizado, para a minha evolução, para a minha caminhada, né? Então, olha como é importante a gente não ter medo de errar, a gente caminhar, porque é através das dificuldades que a gente vai crescendo. Na pergunta 192, Kardec pergunta assim para os espíritos: por uma conduta perfeita, podemos vencer já nessa vida todos os graus e tornar-nos espírito puro sem passar pelos intermediários, né? Pelos graus intermediários. Então, basicamente, Kardec quer saber assim: se a gente for assim, né? Perfeitinho, fui espírito excelente nessa vida, fiz tudo certo, tudo baseado no amor, na caridade, no bem. Nessa vida eu já me torno, né, espírito puro? O que os espíritos respondem? Não, pois que o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que nós, né, desconhecemos e nem podemos compreender. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza eterna permita, mas não é essa, né? Mas essa não é a perfeição absoluta. Então, ó, é uma reflexão muito bacana da gente fazer, né? Porque desconstrói um pouco essa ideia de que a gente tem que dar conta de tudo, né? Que a gente tem que fazer tudo perfeito, que a gente tem que ter as melhores condições para a gente vencer, né? Vencer, entre aspas, né? O que é vencer? O que é vencer na vida? Às vezes a gente fica preso muito nisso, né? Nossa, eu tenho que vencer, eu tenho que chegar, eu tenho que conseguir, eu tenho que fazer. Mas peraí, você está vivendo? Você está experienciando suas vivências, né? Você está construindo com aquilo que você recebeu? Vou contar uma história para vocês. Essa história é retirada do livro A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves, né? Que foi um expoente da doutrina espírita também. E foi escrito por Eduardo Carvalho Monteiro. No meio desse livro tem uma história, né? Que Jesus escuta de um espírito, um mentor que está ali com ele, e ele diz essa história para o Jesus no plano espiritual. Conta-se, né, que no meio de todas as criações divinas existia uma ave. E essa ave, ela era muito desafortunada, porque ela vivia no chão, andava só rasteira, né? Os animais tentavam capturá-la. Quando chovia, ela tinha que se esconder. E a ave tinha, assim, era o menor dos animais, né, da criação divina, e ela se sentia assim muito prejudicada. E aí ela pede para conversar, né, com o criador do universo, e ela vai ao seu encontro e conta, né, todas as suas mágoas, que ela vive com medo, que ela tem medo dos predadores, que ela tem dificuldade para achar alimento, que ela quase morre nas chuvas e tal. E aí ela vai falando, né, ela sente que a cruz dela é muito pesada, né, que ela não vai dar conta de carregar. E aí o criador, muito complacente, olha nos olhos da ave e a consola, né? Diz a ela que nós precisamos, né, aceitar as limitações da nossa existência, que Deus não coloca fardos pesados em ombros que não aguentem, e que a felicidade dela depende de como ela carregar a sua cruz. A ave sai de lá um pouco consolada, mas na verdade ela sai consolada, mas ela não entende, ela não entende muito bem a mensagem, né, do Criador. Mas ela volta para sua vida normalmente, vivendo com medo, do jeito que ela vivia mesmo. E um dia acontece uma grande enxurrada, uma chuva muito forte. A ave já estava abrigada onde ela conseguia, né, ficar um pouco mais alto. Só que a chuva estava muito forte e ela percebe que a água estava chegando onde ela estava. Então, nesse momento que ela percebe, ela começa a ficar desesperada. Ela não sabe mais o que fazer, ela não sabe mais como se salvar. E num ato de desespero, ainda assim meio desengonçada, ela abre as asas e começa a voar.
E aí ela voa para um lugar mais alto, né, na árvore, e fica lá protegida de toda a chuva. E nesse momento, ela observa que as asas, as quais ela tanto reclamara, né, e tanto julgava atrapalhar a sua mobilidade, formavam a cruz a qual o Criador se referiu e que ela carregava no seu corpo. Então, olha que bacana, né? Essa reflexão. A cruz estava com a própria ave. E ela teve dois momentos de vida. O momento em que ela não aceitou a cruz, e aí tudo ficou muito mais difícil. E o momento em que ela olhou para aquela cruz e falou assim: não, é isso, vou carregar. Daí que ela se descobriu, que ela descobriu, perdão, que ela descobriu que aquela cruz poderia fazê-la voar em galhos muito mais altos que ela nunca havia imaginado alcançar. Então, acho que é importante para a gente refletir sobre a nossa vida. A vida muitas vezes não é fácil, não se apresenta de maneira agradável ou de maneira indolor para nós. Muitas vezes nós temos dificuldades, nós temos dores, mas o que nós estamos fazendo com as nossas cruzes? Com as coisas, né, que nos incomodam e que tornam a nossa caminhada um pouco mais dolorida? O que nós estamos fazendo, né, com essas dificuldades? Nós estamos deixando elas lá e dizendo que a culpa é toda delas, que a gente não consegue caminhar por causa delas? Ou a gente está abrindo as asas e alçando voos? Vamos pensar sobre isso. Vamos lá, então. Na pergunta 193, Kardec pergunta para os espíritos se um homem pode descer em suas novas existências abaixo do que já havia atingido, né? Se o espírito ele pode retroagir. E os espíritos respondem: em sua posição social, sim. Renascer, por exemplo, nessa existência ele foi uma pessoa de muito prestígio na sociedade. Na existência que vem, ele vai nascer muito pobre, por exemplo, e não vai conseguir, né, ser uma pessoa de prestígio social. É um caso. Então, os espíritos respondem: na posição social, sim. Como espírito, não. Então, o espírito não retroage, né? O espírito, ele sempre vai crescer, né? Ele sempre vai, ou ele pode ficar estagnado também, ele pode ficar ali e não conseguir ir para frente, mas ele nunca vai retroagir. E como exemplo, né, dessa questão, eu me lembrei de uma historinha até que eu já trabalhei em aulas de evangelização infantil, mas é uma história que tem um significado muito importante. Chama a História do Planetinha Azul. E ela conta a história de uma galáxia que tinha um governador, né, da galáxia que ficava observando os planetas. E nas suas observâncias ele percebe um planetinha azul. Ele começa a olhar mais de perto e ele vê que no planetinha azul todas as pessoas usavam óculos escuros, porque as pessoas não queriam enxergar a maldade que tinham um com o outro, a maldade com que tratavam o planeta. E todo mundo lá, né, só ficava de óculos escuros, ninguém tirava. Então, esse governador pensa em como ajudar esse planeta. E aí ele manda, né, vários tipos de espíritos. Primeiro, ele manda espíritos que vão levar muito conhecimento, né? E eles levam muito conhecimento. Alguns moradores tiram os óculos escuros, mas outros não. E aí ele leva também espíritos que vão trazer muito amor para esse planeta, né? Mais uma vez, alguns moradores tiram os óculos, outros não. E no meio de todo esse processo, o governador observa que lá na frente, né, lá na frente do caminho desse planeta, esse planeta vai se tornar um planeta que vai mergulhar numa luz muito profunda. E aí o governador fica preocupado.
com os moradores, porque eles gostam de usar o óculos escuros. E na luz eles vão se sentir muito incomodados, eles não vão conseguir sobreviver àquilo, né? Vai ser muito cruel para eles. E esse governador, ele decide, no momento, né, em que esse planetinha está chegando perto dessa luz, ele decide pegar as poucas pessoas que sobraram nesse planeta depois, né, que foram enviados vários espíritos para ajudar. Mas ainda tinham poucas pessoas, né, que usavam óculos escuros, e ele resolve pegar essas poucas pessoas e enviar para um planetinha que estava um pouquinho mais atrasado, mas que era um planeta escuro, onde esses espíritos não iriam precisar tirar os seus óculos escuros e poderiam auxiliar esse planeta, né, mesmo ainda utilizando óculos escuros. Então, olha que bacana, é uma história para criança, mas ela traz uma grande lição para a gente. Deus nunca vai nos obrigar a evoluir. Ele não vai nos obrigar a evoluir, ele não vai nos castigar porque a gente não quer caminhar, porque a gente não quer crescer. Ele não nos castiga, ele nos responsabiliza. É a minha responsabilidade crescer ou não crescer. Se eu não conseguir caminhar, eu vou ser colocada em situações que vão facilitar o meu crescimento. Só que a gente tem o costume de olhar para essas situações e achar que é castigo, e achar que por que isso está acontecendo comigo, por que Deus fez isso comigo, né? Mas Deus fez. Deus criou a lei. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, que são geridas pela lei de causa e efeito, a lei divina. Então, a gente precisa repensar um pouquinho sobre isso. A gente precisa se responsabilizar pela nossa existência. A gente precisa do Pai, a gente precisa, né, de Deus na nossa vida para nos amparar, precisa. Mas as nossas escolhas são nossas responsabilidades. E a gente precisa assumi-las. Vamos andar mais um pouquinho. Os espíritos também, Kardec também perguntou para os espíritos, né, se a alma de um homem perverso, né, de um homem mau, pode transformar-se na de um homem de bem, na questão 194A. E os espíritos respondem que sim, se elas se arrependerem, então será uma recompensa. Então, olha que bacana. Quando eu li essa pergunta, ainda tem até um comentário de Kardec, depois quem tiver interesse de ler. Eu vou ler só alguns trechos aqui pra gente, né? Que Kardec fala assim, ó. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem do plano atingido. Assim, a alma de um poderoso na terra pode mais tarde animar um humilde artesão e vice-versa, porque as posições entre os homens são frequentemente determinadas pelo inverso da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus era carpinteiro. Claro que frequentemente, né? Isso não quer dizer que todo mundo que é rico, todo mundo que tem uma posição social de destaque é uma pessoa ruim, né? De maneira alguma, mas isso acontece com frequência. Então, me trouxe até uma lembrança do livro Há 2000 anos, quando eu li essa pergunta, né? No livro Há 2000 anos, quem não teve oportunidade de ler, leia. É uma psicografia do Chico Xavier e é ditado pelo Espírito Emmanuel. Representa uma das suas encarnações. A encarnação de Emmanuel como senador Públio Lentulus. E Emmanuel, nessa época, que era Públio, ele viveu na época de Jesus. E ele tem um encontro com Jesus, onde ele vai pedir pela saúde da filha dele. E ele se encontra pessoalmente com Jesus. Só que ele vai procurar Jesus escondido, né? E Jesus acaba sendo Jesus, né? Muito acolhedor. E Jesus começa a ler os pensamentos de Públio e ele se assusta, porque ele começa a pensar sobre coisas e Jesus responde, né? Então ele já sente, né, a envergadura moral de Jesus e é muito bacana. Eu extraí o trechinho que eu lembrei no momento dessa pergunta, é quando Jesus fala assim para ele, para Públio: depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida.
Como revelar profunda sabedoria de quem conhece o homem, ainda apegado ao convencionalismo terreno, Jesus pronunciou as significativas palavras: está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Então, eu acho muito linda essa frase e eu queria que a gente encerrasse com ela, porque é de uma sensibilidade e de uma esperança imensurável. Porque Jesus olha para Públio e diz para ele: olha, eu sei que você vai me seguir, eu sei que você vai ser perfeito. Você está tendo a oportunidade agora, mas você pode escolher se você vai seguir agora ou se você vai seguir daqui a milênios. Isso é muito consolador, porque nos mostra que Jesus, como nosso governador, como governador do nosso planeta, ele sabe que cada um de nós, o potencial que cada um tem. Ele sabe que podemos estar errando hoje, mas que temos as sementes divinas dentro de nós e somos fadados à felicidade. Era essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Se tem uma coisa que é certa, além, do fato de que nós estamos aqui de passagem e que voltaremos muitas vezes, é que nós somos fadados a sermos felizes. Esse é o nosso destino, a perfeição e a felicidade. Então, que nós possamos ter força de vontade, possamos encher o nosso coração de compaixão, de esperança e possamos enxergar a vida com esses olhos, olhos de eternidade, olhos de quem sabe que tem as sementes divinas dentro de si e que o destino, seu destino é ser feliz. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e peço que o Mestre Jesus permeie os pensamentos de todos durante a semana, com seu amor e com seu exemplo. Um grande abraço a todos.